Meu nome é Josmar Borges e eu faço Feira do Livro na Praça Saldanha Marinho desde 1994. Nessa época ainda não tinha Câmara do Livro e estive eu aqui, a Eugênia e alunos do curso de Comunicação Social. A disposição era assim, eram barracas da prefeitura, as barraquinhas de madeira, né? Tinha 8 barracas, então em 7 barracas tinha alunos da comunicação e eu estava com uma barraca, mas eu representando a livraria da UFSM, que fazia 2 anos que junto com uns amigos eu tinha acabado de fundar a livraria da UFSM, né? Bem, teve histórias assim, eu acho assim, engraçadas e também muito trabalho, mas de histórias engraçadas eu lembro de algumas. Esteve aqui em Santa Maria o Assis Brasil, que é um romancista de Porto Alegre. E aí, ele tem um amigo dele que também escreve narrativas, né, contos, e um jornal local, ele errou, colocou assim fotos, trocou fotos, né, com o Charles Kiefer. Então apareceu assim, ó, Charles Kiefer autografa na feira, e apareceu um boi zebu. Radite autografa na feira, e apareceu um homem carregando feno. E aí eu estava guardando matérias, porque como era uma feira ainda muito amadora, né? Então qualquer matéria a gente achava que era uma coisa muito interessante, né? Aí eu recortei aquilo e o Assis Brasil apareceu. Aí eu mostrei e ele disse assim, não, eu preciso disso aqui. Tá, daí eu entreguei para ele, né? Não sabia o que ele ia fazer. Aí eu estava em Rio Grande numa feira do livro e ele disse assim, mandei para todos os amigos que nós temos na Europa que conhecem o Charles Kiefer, né? Mas são coisas que acontecem às vezes no jornal, né? O jornal é um trabalho que se faz de um dia para o outro, né? E acontece isso, né? Mas eu acho a mais engraçada aconteceu foi comigo, né? Porque não tinha cobertura na praça, ela passou a ter cobertura na praça, deixa eu pensar. Foi quando o Orlando Fonseca assumiu numa secretaria. Aquele foi o primeiro ano que teve cobertura na praça. E antes a gente ficava assim com 12 barracas dessas amarelinhas que tem de metal, né? Ficava assim ao tempo, né? Ficava ao tempo. E as feiras aconteciam no mês de outubro para novembro, nas épocas de chuva, tá? Até depois eu sugeri que ela fosse para maio, né? Porque eu percebi que em maio dava muita seca em maio já começa um pouco de frio, o pessoal já curte mais livro, né? E eu não gostava de participar da Feira do Livro de Porto Alegre, assim, de participar, eu já trabalhei lá, mas de visitar, porque na época eu só visitava, eu só fui expositor muito tempo depois. Então eu não gostava daquele calor, né? Um monte de gente, calor. Aí eu sugeri que fosse em maio. Mas antes, então, quando era em outubro, né? Então chovia assim, de 10 dias que ficava aqui, chovia 5 ou 6. E às vezes todo o tempo, né? E autógrafos, exceto assim do Luiz Fernando Veríssimo, que uma vez convidamos e deu uma fila de autógrafos, às vezes não, como assim, ele chegou, não tinha ninguém, tinha acabado de ter uma chuva, ele chegou na barraca e eu não sabia o que fazer com ele, né? Mas uma vez aconteceu o seguinte, aí fechamos as barraquinhas, era tão amadora assim, quer dizer, amadora, mas a gente se esforçava para aquilo. E choveu muito, e aí fechamos as barracas. E eu fui para casa dar uma cesteada. Eu disse assim, mas hoje é impossível, com essa chuvarada, assim, ó, o céu estava cheio de nuvens e caindo muita água. Eu disse, não, eu vou dormir. E aí deitei e dormi. Quando eu acordei tinha um sol de rachar. E tava bombando a feira na praça, né? Aí eu fiquei todo envergonhado, cheguei, fui abrindo a barraca, né? E disse, eu tive um compromisso, né? Mas na verdade eu tinha ido cestear. Mas aconteceu tantas. Teve uma época que ainda quando a feira acontecia em outubro, um rapaz que, assim, ó, para quem é da minha idade, bom, quem tem mais de 40 anos conheceu o Crocante em Santa Maria.
o Crocante. Aí o Crocante estava sempre assim, ó, ele não tinha assim não tinha uma cultura assim ilustrada, né, mas ele gostava de estar no meio de eventos culturais, né. Ele era praticamente um rapaz assim de rua, né, porém ele gostava de eventos culturais. Então abria um teatro, ele ia lá e fazia umas gracinhas, ele tropeçava numa escada, o pessoal achava que era sério, na verdade ficava brincando, né. E deu uma ventania aqui e descobriu barracas. E foi o Crocante que acabou assim salvando muitos livros, né? Muitos livros aqui. Essa história depois foi relatada pelo Paulo no jornalzinho da SESMA, né? E aí ele colocou só que era chocolate, não Crocante, mas na verdade é o Crocante que assim passou aqui, eu acho que de madrugada, né, e viu que estava aquela ventania e já estava descobrindo tudo e molhando livros, e ele que ajudou a proteger. Teve um caso que assim foi durante uma feira, mas o evento não aconteceu aqui na Praça Saldanha Marinho. Veio Inácio Loyola Brandão e também muita chuva. E sentou um senhor no meu lado, né? E eu disse assim, mas que vergonha, né? Que vergonha, assim, ó, a gente chama uma pessoa, né? Que tá vindo de longe e não é prestigiada. Ele disse assim, não se preocupe, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, Inácio.